Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, ética, cidadania e sociedade. Olá, aluna, olá, aluno, eu sou o professor Eli Wagner, essa é a nossa disciplina de Ética, Cidadania e Sociedade. Eli Wagner, professor. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: pessoa humana e dignidade. Na aula de hoje, nós veremos dois conceitos que parecem, a princípio, conceitos óbvios, conceitos dados naturalmente pela cultura de direitos. Mas, na verdade, são conceitos que têm um histórico de construção. Esse histórico é cultural e, há muito pouco tempo, a humanidade pensou os indivíduos que compõem uma sociedade, desde há muito pouco tempo, a partir do conceito de pessoa e do conceito de dignidade. Então, esses dois conceitos devem ser examinados para a gente entender, de fato, como que eles figuram na estrutura, nos fundamentos do que nós chamamos de direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, e por que os direitos humanos não são tão óbvios assim, Eles não são dados pela natureza, eles não surgem, assim como surge a cultura, Então, a ideia que os direitos humanos foi sendo constituído historicamente, é uma ideia que passa pela própria construção dos conceitos de pessoa e de dignidade humana. Então, pessoa é algo recente, dignidade humana também é algo recente. Recente quando? Na história da cultura humana, na história da política, na história das sociedades, na história da própria concepção antropológica, na história da concepção que o ser humano tem de si mesmo. Então, o ser humano nem sempre foi considerado uma pessoa humana e nem sempre foi considerado uma entidade a qual deve se associar uma noção de dignidade. Então, isso é bastante recente na história da cultura. Então, uma questão pouco conhecida e pouco discutida, sobretudo pelo grande público, diz respeito à legitimidade dos direitos humanos. Muito se fala de direitos humanos, em vários contextos, há até contestação da cultura dos direitos humanos, no ambiente político e ideológico, mas não se fundamenta, muitas vezes, a ideia de direitos humanos. Então, para a gente já partir de um ponto de vista bastante bem fundamentado, nós temos que determinar que toda teoria que fundamenta os direitos humanos é baseada em dois conceitos-chave, dois conceitos fundamentais: conceito de pessoa e conceito de dignidade humana. Então, pouco se fala desses fundamentos, mais especificamente sobre os fundamentos dos direitos de ir e vir, de presunção de inocência, de nacionalidade, de propriedade, de lazer, de instrução, entre outros. Então, existem alguns conceitos que não são muito debatidos. Novo slide com o título: O que fundamenta os direitos humanos? E os tópicos. Como a questão dos direitos humanos já se encontra bastante difundida e sua necessidade, urgência e importância para o bem geral é amplamente aceita, mesmo sofrendo resistência e oposição por parte de governos totalitários, não se pergunta pela legitimidade ou pelos fundamentos dos direitos humanos. Essa questão diz respeito propriamente à filosofia do direito, pois é nesse registro teórico que encontramos os fundamentos para dois conceitos essenciais às questões dos direitos humanos, a saber, os conceitos de pessoa e de dignidade humana. Como a questão dos direitos humanos já se encontra bastante difundida, e a sua necessidade, urgência e até a sua aplicação é bastante geral, é amplamente aceito de que os direitos humanos são algo dado pela própria natureza das coisas. E não é bem assim que acontece. Não se pergunta pela legitimidade dos fundamentos dos direitos humanos. Ora, por que tal direito é conferido a todos os seres humanos? Deveria ser a algum só? Não, a todos. Esse coeficiente de universalidade deve ser discutido. Então, essa questão diz respeito propriamente à filosofia do direito, mas antes remonta à própria ética. É nesse registro teórico que nós encontramos os fundamentos para os conceitos essenciais: conceito de pessoa e conceito de dignidade. O conceito de pessoa e o conceito de dignidade
foram então examinados pelos teóricos para serem colocados como fundamentos dos direitos humanos. No slide seguinte, o título, o conceito de pessoa, e o tópico. O que nos parece elementar nessa questão é determinar um histórico suficiente e razoável sobre o conceito de pessoa humana, a fim de justificar, a princípio, a ideia segundo a qual há uma distinção absoluta entre os seres vivos ou entre os seres sencientes e que essa diferença fundamental é a que determina uma condição distinta e especial para os entes humanos. O que é elementar nessa questão toda é determinar qual foi o processo histórico-cultural que deu origem a uma ideia de pessoa humana e de dignidade humana, né? Então há uma distinção, né, entre os seres humanos e os animais, que determinam a vida humana como um valor absoluto e a vida dos animais como um valor relativo, né? Então a vida humana não pode ser tirada sem que haja uma normatividade punitiva, né, uma punição, mas a vida dos animais, então já há uma distinção. Mas durante algum tempo existiu na história da cultura humana uma distinção entre tipos de vidas humanas. Algumas tinham mais valor do que outras, né? Então o conceito de pessoa distinguia de um para outro. Então existiam 2 pesos e 2 medidas para se julgar o valor de uma pessoa. Algumas pessoas poderiam ter a vida retirada, outras não. Então, veja, por exemplo, no caso dos genocídios, nas guerras, né? No caso dos preconceitos raciais, né? Tudo isso vai determinar diferentes concepções de pessoa. Quando foi que os seres humanos passaram a ser tratados como pessoa do ponto de vista universal? Isso é, todo ser humano é uma pessoa e, portanto, tem uma noção de dignidade associada a ele, né? Isso vai acontecer com o surgimento, né, e com a fundamentação dos direitos humanos. Então, para isso, nós precisamos de um histórico filosófico do conceito de pessoa, ou mesmo um panorama que indique em que ponto, de fato, se começa a perceber e a considerar que os seres humanos como pessoas, isso é, considerados como seres dotados de uma unidade racional, de um status de dignidade que deve ser observado nas esferas do poder público, né? O sistema escravocrata, por exemplo, não tinha a noção de pessoa ligada aos escravos. Os escravos eram tratados como coisas e não como pessoas. Então aí a gente já tem um bom exemplo de como a noção, a ideia de pessoa, ela foi mudando, né? A noção de pessoa, então, é relativamente recente na evolução da cultura humana. Nós não encontramos na civilização clássica, anterior à greco-cristã, nenhum indício do conceito de pessoa como nós temos hoje, né? Então, mesmo na civilização clássica, antiga, né, existia uma concepção de pessoa diferente. Por exemplo, as mulheres tinham um status de humanidade, os homens tinham outro status de humanidade, os escravos tinham outro status de humanidade. Então, existia uma relativização. Pessoa não era um valor absoluto, né? O termo pessoa percorreu diversos territórios semânticos, né? Advindo desde a linguagem teatral, né, de persona, que era um personagem que eu desenvolvo, né, onde provavelmente reside a origem da palavra pessoa, né? Passando pela linguagem das profissões, pela gramática, pela retórica e, por fim, pela linguagem jurídica. Quando o termo pessoa é assimilado pela linguagem jurídica, né, nós temos uma influência da linguagem teológica, porque em algumas religiões o conceito de pessoa é determinado a partir de uma noção de dignidade. Porque em algumas religiões a ideia da criação, do criacionismo, confere um nível de dignidade à criatura, não é? Então, a ideia de criação, a imagem e semelhança divina, e, portanto, há um elemento de dignidade no conceito de pessoa. Ora, esse conceito da cultura teológica influencia, de certa forma, tanto a política quanto o universo jurídico. Então, por isso que nós temos aqui nesse slide, ó, é assimilado pela linguagem jurídica e teológica para vir a se fixar, finalmente, na linguagem filosófica. Então, a linguagem filosófica, a linguagem da ética, assimila a ideia de, opa, pessoa é algo muito bem determinado e deve ter uma dignidade associada a ela. E é um valor universal, a vida de uma pessoa humana, né? A partir dessa formulação, que veja,
têm origens culturais distintas, pode-se pensar que toda pessoa humana, como um ser racional, como um fim em si mesmo. E aí vem uma contribuição de um filósofo importante do iluminismo, do esclarecimento, que é o Immanuel Kant. Ele vai dizer que as pessoas humanas, né, os seres humanos, devem ser tratados como um fim em si mesmos, não como meios para a aquisição de outros fins. Né? Isso já coloca o ser humano num status considerável, num status desejável. É isso que vai dar origem aos direitos humanos. Né? Então, olha, como um ser racional, com um fim em si mesmo, possui um valor absoluto, intrínseco, pelo simples fato de ser humano, ele já tem esse valor intrínseco e inalienável, isso é, não pode ser retirado dele. Você vai dizer, mas um prisioneiro de guerra, ele tem o mesmo status de pessoa? Hoje sim, né? Em alguns tempos passados, não. Ele era esvaziado desse coeficiente de dignidade humana que era atribuído à noção de pessoa. Então, ele deixava de ser uma pessoa, de certa forma. Nos campos de concentração, as pessoas se transformavam meramente em números, muitas vezes, né? Que eram processados ali por um sistema de genocídio. Então, a questão que se discute aqui é a questão da dignidade. Né? Quais os padrões sociais, quais os padrões de sobrevivência e de vida são necessários para se conferir uma ideia de dignidade à noção de pessoa. Então, pessoa e dignidade. Isso tudo vai compor o nosso fundamento dos direitos humanos. A ideia de dignidade também não surgiu no século XX e nem sempre esteve associada aos direitos humanos fundamentais. No período romano, ela se referia à qualidade de quem possuía certas ocupações e posições públicas. Então, era necessário um status social para se conferir dignidade a um indivíduo. Né? Hoje, de alguma forma, a sociedade acaba reproduzindo, né, do ponto de vista extremamente negativo, esse tipo de comportamento. Né? Algumas pessoas atribuem dignidade a uma função social específica. Mas o fato é que, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos direitos humanos e do ponto de vista da ética e da cidadania, né, todo ser humano é dotado de um nível de dignidade que deve ser atribuído a ele. Então foi apenas durante a modernidade, isso é, na Idade Moderna, depois de passar do século XV, XVI, XVII, com a evolução das ideias políticas que deram origem às revoluções do século XVIII e XIX, que se passou a se referir à pessoa humana como um valor absoluto e por todas as pessoas, né? Atribuído a todas as pessoas. Essa diferenciação permite separar os sentidos pré-moderno do contemporâneo da ideia de dignidade. Então, há uma concepção pré-moderna, né, de dignidade e há uma concepção moderna de dignidade. A concepção moderna de dignidade é aquela que vai fundamentar toda a teoria dos direitos humanos. Então, a ideia de que os direitos humanos são uma constituição de normas que vale para todos os seres vivos do gênero humano, né, no planeta, tem fundamentos éticos e filosóficos. Segundo Kant, então, o filósofo que vai desenvolver esse conceito de dignidade, dignidade é a característica do que não tem preço, isso é, que não pode ser trocado por nada equivalente. Então, a vida humana não pode ser negociada. E o fundamento da dignidade é a autonomia. Ela não pode ser negociada porque ela tem um princípio de autonomia. Então, aquele conceito que a gente viu lá em outras aulas vale aqui. O que é um ser autônomo? Aquele que faz uso do seu próprio entendimento. Né? Então, a capacidade de dar leis a si mesmo, de entender as normas, de racionalmente se posicionar politicamente. Isso vai constituir a cidadania. Então, cidadania e dignidade humana estão relacionadas. Em outras palavras, a moralidade entendida como a capacidade de agir de acordo com a lei moral. Se os seres humanos conseguem agir moralmente, eles são dotados de autonomia e são dignos. Slide com o título O conceito de dignidade humana e utópico. Para Kant, a dignidade da humanidade consiste precisamente nesta capacidade de ser legislador universal, se bem que condição de estar ao mesmo tempo submetido a essa mesma legislação. E por isso, a autonomia é, pois, fundamento da dignidade da natureza humana e de toda a natureza racional.
A dignidade humana, então, consiste, segundo Kant, precisamente nessa capacidade de ser um legislador universal. Cada ser humano, com a sua racionalidade, ele consegue, obedecendo às normas, ditar uma regra de comportamento para todos os outros seres humanos. Ora, se eu sou racional e eu ajo eticamente, vocês também podem agir eticamente, todas as pessoas podem agir eticamente, né? Então, está na autonomia do indivíduo esse princípio do reconhecimento da sua dignidade. É um ser dotado de dignidade, o ser humano, exatamente porque ele tem autonomia e ele pode ser um legislador moral. Isso é, ele pode ser um ser que, ao obedecer às normas que promovem o bem-estar social, está de alguma forma divulgando a ideia de que seres racionais são seres dignos e a sua vida tem um valor absoluto, não pode ser trocada por nada. Então, hoje parece óbvio, né, o conceito de pessoa e de dignidade, mas, como seres humanos, além de seres animais, de seres biológicos, nós somos pessoas humanas portadoras de direitos e de dignidade. Então é preciso lembrar que a noção de pessoa como dignidade foi caracterizada historicamente e juridicamente. Então há um histórico que constituiu recentemente, nos últimos séculos, a gente pode dizer, essa possibilidade de legislar universalmente sobre direitos humanos. Então nós vimos lá na aula sobre direitos humanos que os direitos humanos são inalienáveis, quer dizer, não pode ser retirado da pessoa, exatamente porque ela tem essa noção essencial de dignidade, né? E essa noção de dignidade vai nos fazer todos iguais. Nesse sentido, pode-se afirmar, então, que os seres humanos são considerados pessoas e a essas pessoas, são atribuídos uma ideia de dignidade historicamente construída. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é a ampla aplicação e a divulgação, portanto, de um marco civilizatório, não é? De um marco a partir do qual os seres humanos devem ser tratados como seres, como pessoas racionais, livres, autônomas e portadoras de dignidade. Nesse sentido, não é que nós estamos dialogando diretamente com a ética nesse Novo slide com a referência bibliográfica. Aracaki, Fernanda Franklin Seixas. Vieiro, Guero Lamelo. Direitos Humanos, Porto Alegre. Saga 2018. Nesse raciocínio que tenta fundamentar a Constituição dos Direitos Humanos, dos direitos universais da humanidade, como um capítulo da ética. Até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk.